Bolsonaro representa um projeto de poder elaborado nos Estados Unidos da América por ideólogos patrocinados por uma parcela da burguesia estadunidense que tem no momento como fantoche da vez o Trump. E o grande ideólogo que planejou tudo isso foi o Steve Bannon. E como é que ele fez isso aí? O Steve Bannon tinha ligações com a Cambridge Analytica, foi um dos fundadores da Cambridge Analytica, uma empresa que desenvolveu um programa de computador que foi usado na última eleição nos Estados Unidos da presidência, né, usado, obviamente, ilegalmente, para mandar notícias falsas a usuários do Facebook. Então, eles sondavam as pessoas nessa rede social, Facebook, identificavam seus medos e preferências e depois mandavam notícias falsas em grande quantidade diariamente para essas pessoas e também para os contatos vinculados a esses perfis, né, perfis-alvo, né? E isso beneficiou a campanha do Trump, ele acabou vencendo a eleição nos Estados Unidos. Esse programa também foi utilizado na Inglaterra durante a eleição para o Brexit e a Inglaterra, então, acabou se retirando, né, da União Europeia, porque nessa eleição o número de votos a favor da saída da Inglaterra da União Europeia foi maior por causa da ação da Cambridge Analytica. E há também evidências de que esse programa foi usado em outros países, em especial o Brasil. Aliás, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, aparece em muitas fotos ao lado do Steve Bannon e também há evidências de que ele esteve em contato com a Cambridge Analytica. Repórteres também tentaram investigar o caso e chegaram à seguinte informação, de que a Cambridge Analytica prometia realmente agir no Brasil na última eleição à presidência. Provavelmente eles agiram, usaram esse programa aqui, não apenas usando o Facebook, mas também o WhatsApp, que é uma rede social muito usada no Brasil, também ligada ao Facebook. Nos Estados Unidos isso foi um caso muito comentado, né, gerou uma grande polêmica, foi um escândalo. O criador do Facebook, né, Zuckerberg, foi chamado para depor no Senado, mas acabou ficando por isso mesmo. O Zuckerberg prometeu restringir a ação de algumas empresas que espalham, sites que espalham fake news, notícias falsas no Facebook, mas nós sabemos que isso continua acontecendo, então na prática não mudou muita coisa. No Brasil, né, essa máquina de fake news foi usada para beneficiar o Bolsonaro. Mas o que essa gente realmente pretende? No caso do Bolsonaro, é como se fosse um cavalo de Troia dos Estados Unidos no Brasil. Então, ele representa interesses de uma parcela da burguesia estadunidense que tem, no momento como fantoche nos Estados Unidos, o Trump, como já falei. Então, aqui no Brasil, o Bolsonaro age como um soldado estadunidense, como um cavalo de Troia. Ele está aqui, chegou ao poder com o auxílio dessa gente, foi patrocinado por essa gente, recebeu o dinheiro então de fora, e também de parte da burguesia brasileira, que não se sentia beneficiada com o governo Dilma, os governos do PT, que fizeram acordos com empresas como Odebrecht, OAS, JBS, mas outras empresas não foram beneficiadas. Então, essas empresas que não se sentiram beneficiadas com o governo do PT decidiram então apoiar um candidato da direita
E aí entra o Bolsonaro na jogada, o fantoche da vez, né, que tinha um discurso muito apelativo, mas que chegava, né, a uma parcela aí da população, em especial a classe média, né, indivíduos com uma mentalidade retrógrada, conservadora e muito tosca. Então ele se comunicava bem com essas pessoas aí. Querendo ou não, né, o fato é que ele tem carisma, mesmo falando um monte de asneiras, ele consegue então atrair a atenção de uma boa parte da população brasileira, infelizmente. E teve o auxílio então das fake news, dessa máquina de propagação de fake news, que foi patrocinado com muito dinheiro, tanto da parte da burguesia brasileira como da parte da burguesia estadunidense, né? Lá nos Estados Unidos também nós identificamos a figura do Olavo de Carvalho, o astrólogo, né? O astrólogo que age como um sofista entre aspas, aí, não quero não quero com isso dizer que os sofistas propriamente ditos, do período clássico da filosofia, eram estúpidos como o Olavo de Carvalho, né? Pelo contrário. Mas sofista no sentido pejorativo do termo, né? É um indivíduo que usa o discurso para relativizar as coisas e tentar convencer, né? Convencer um público com técnicas retóricas, né? Seguindo aí interesses próprios e de quem o patrocina, certamente. Ele é patrocinado também, tem ligações com o Steve Bannon. Então, o Olavo de Carvalho é um mentor intelectual aí do Bolsonaro, ele que se comunica com o Bolsonaro e transmite as orientações desse grupo que articula tudo isso lá nos Estados Unidos, né? Dado que o Bolsonaro não sabe nem falar inglês, né? Bom, não sabe nem falar português corretamente, na verdade, né? Então, o Olavo de Carvalho é o sujeito que vai transmitir essa ideologia para o Bolsonaro, e o Bolsonaro reproduz aqui. Não apenas o Bolsonaro, como alguns ministros dele, como o ministro da Educação atual, né? E outras figuras, ministro das Relações Exteriores também, né? E dentro das Forças Armadas, isso também acontece. Aliás, né, o Olavo de Carvalho tinha um plano, não sei se isso foi concretizado, temos que confirmar, que era de liberar cursos online para as polícias militares do Brasil. Isso com apoio do governo federal, né, governo Bolsonaro. Então, queria espalhar a sua ideologia, né, entre os policiais militares. Né, isso provavelmente vem sendo feito. Né. Então, aliás, se vocês pesquisarem vídeos aí dessa figura, vocês vão ver que ele diz, né, com frequência, que o plano dele é formar uma elite intelectual no Brasil, preparando isso a curto prazo, depois há um resultado a médio prazo, mas o objetivo é a longo prazo, uma elite de pensadores de direita, conservadores, né, pensadores de direita, entre aspas. Né. Lembrando que o Olavo Carvalho, né, é um astrólogo, forçador de barra, né, um sofista, entre aspas, no sentido pejorativo do termo. Bom, mas ele tem habilidade para convencer as pessoas, isso é inegável. Tem domínio da retórica, tem habilidade, né, para persuadir muita gente, e consegue realmente. Né, tem muitos seguidores, youtubers que reproduzem o mesmo estilo de discurso dele, é considerado como um filósofo por essa gente, é o guru dessa direita tosca que vem ganhando força no Brasil nos últimos anos. Então, Bolsonaro, com o auxílio desse discurso preparado nos Estados Unidos e com essa máquina de fake news, né, que ele ganha de presente de Steve Bannon, né, e patrocinada por parte da burguesia estadunidense, que está por trás de tudo isso, e por parte da burguesia brasileira, ele consegue ascender ao poder. Chega à presidência, né, claro que também, além disso, nós temos aí toda a situação gerada pela crise no governo Dilma, né, toda a burguesia brasileira, na verdade, né,
com exceção talvez de algumas empresas aí que se beneficiavam do governo Dilma, caiu em cima do governo Dilma. A Globo bateu muito no PT, e isso, na verdade, desde o primeiro governo petista, desde a era Lula, né? Teve o caso do Mensalão e tudo mais. Então o PT veio definhando, né? A sua imagem veio sendo queimada desde a primeira gestão do governo Lula, né? Lembrando que na época, lá, quando teve o escândalo do Mensalão, uma parte da militância do PT saiu do PT e fundou o PSOL, né? Então teve uma crise também dentro do partido naquela época. Bom, o que acontece? Então, o PT vem definhando, a imagem do PT vem sendo queimada, né? Então, por erros que o PT cometeu, certo? Não vou defender o PT aqui, né? Vou analisar só o que aconteceu. O PT fez acordos com a burguesia, fez acordos com empresas, ganhou a eleição, o Lula ganhou a eleição à presidência, tendo como vice o José de Alencar, que era um dos maiores empresários do setor têxtil, né? Na época, né? Então era o Partido Liberal ainda, então teve patrocínio de empresas, fez acordos com empresas para ter dinheiro para campanha e tudo mais, então entrou no jogo da democracia liberal representativa e se perdeu nesse jogo. Isso era previsível, certo? Para ganhar uma eleição, no contexto da democracia liberal representativa, é preciso ter dinheiro. Então, eles foram buscar dinheiro com quem tem dinheiro, a burguesia. E aí se perderam nesse jogo, fizeram acordos e acabaram levando uma facada nas costas, o que era previsível. Fizeram acordos com o PMDB, hoje MDB, que ainda é o maior partido do Brasil, que é um partido que vive jogatinas, né, nesse jogo sujo da democracia liberal representativa. Bom, mas não é esse o foco da conversa agora. Então o que acontece? O PT foi sendo atacado e tal, né? E quando chega em 2019, né, nós temos aí então uma situação bem precária. O Lula estava preso, a esquerda com algumas opções não muito populares, né? E como acabei de dizer, para ganhar a eleição tem que ter dinheiro, né? Então a direita, obviamente, tinha mais chances. Só que, né, a bola da vez foi o Bolsonaro. O PSDB estava desgastado também com a figura do Alckmin, e a burguesia estadunidense, que patrocinava tudo isso, escolheu exatamente o Bolsonaro como a bola da vez, como o fantoche da vez. E como a esquerda não se uniu, não se articulou, né, não... Esquerda entre aspas, na verdade, né? Vamos colocar os pingos nos is. Uma centro-esquerda reformista que participa do jogo da democracia liberal representativa, certo? A esquerda propriamente dita não entra nesse jogo. A esquerda socialista, a esquerda anarquista, que até muitas vezes rejeita o termo esquerda, né, não entra nesse jogo, certo? Ou quando entra, né, alguns partidos como PCB, PSTU, PCO, é só para marcar espaço e divulgar ideias. Eles não têm pretensão de ganhar a eleição, porque eles sabem que para ganhar essa disputa, ganhar contra a direita, que representa os interesses da burguesia, tem que buscar grana, tem que fazer acordos com a própria burguesia. Então, não faz sentido, é uma incoerência, né? Então, o que temos aí é centro-esquerda, né, com chance de vencer a eleição, porque fazem acordos com empresas, com a burguesia. Mas o PT estava queimado, então, na foto, tudo isso que eu já falei, e além disso ainda não se articulou para tentar unir essa centro-esquerda, Ciro Gomes, PSOL e companhia, e insistiram na figura do Lula, que estava preso e não podia se candidatar, né? Aí colocam o Haddad, já que o Lula, no fim das contas, não pôde realmente ir, e eles já sabiam disso, né? O Haddad é uma figura que não tem muito carisma. Então o que acontece? Perderam a eleição no segundo turno. Perderam no primeiro e perderam no segundo turno. Quando o Trump venceu a eleição lá nos Estados Unidos, estava na cara que o Bolsonaro ia vencer aqui também. Aliás, era uma figura que vinha sendo preparada já há muito tempo, né? Então, há muito tempo, em grupos de Facebook, né, em sites de direita, a figura do Bolsonaro vinha sendo exaltada. Criaram, então, a ideia de um mito,
mito, né? E uma mentira repetida mais de 100 vezes acaba se tornando uma verdade para muita gente. Então, mito, virou um mito. Mesmo ele falando um monte de asneiras e coisas terríveis e absurdas. Né? Ele devia ter sido preso, aliás, quando ele fez um discurso, uma vez, quando era deputado, dizendo que o Brasil se ia mudar se fizesse o que a ditadura não teve coragem de fazer, terminar o trabalho que a ditadura não fez, matando uns 30 mil, né? Começando pelo presidente, na época, que era o Fernando Henrique, do PSDB. Então ele falava esse tipo de coisa, né? Mas ninguém nunca fez nada, né? E o cara foi indo. Né? Quando era deputado federal, lá na votação de impeachment da Dilma, ele exaltou o Ustra, torturador, né? O brilhante Ustra, né? Coronel brilhante Ustra, da época da ditadura, né? Que matou muita gente, que torturou mulheres. Né? Então, exaltou isso aí. E lembrando que ele torturou a Dilma, né? Fez esse discurso lá de forma totalmente covarde. Né? Deveria ter levado um socão na cara, na verdade, e deveria ter sido preso, ou no mínimo afastado do cargo. Mas não aconteceu nada. Né? Então, foi indo, ganhando cada vez mais seguidores, com esse discurso violento, esse discurso tosco, que dialoga com uma parcela da classe média, né? Setores retrógrados, né? Da classe média, da burguesia. E quando falo classe média, falo de uma parcela da classe trabalhadora, né, que tem um pouco mais de recursos que a grande massa da classe trabalhadora, né, e por isso chama de classe média. Né. Não é um termo correto de se usar, não é um termo muito usado na sociologia, isso aí, mas né, classe média, classe baixa, isso não é muito usado na sociologia, não é muito científico. Certo? Mas são trabalhadores que têm um pouco mais recursos do que a maior parte da população trabalhadora. E também, dentro da classe média, tem uma pequena burguesia. Né? Bom, por isso que não é tão preciso usar esse termo. Né? Mas voltando. Então, ele foi ganhando cada vez mais adeptos, foi ganhando cada vez mais seguidores e acabou vencendo a eleição. Ele também não participou dos debates. Né? Ele também recorreu, né? Tudo indica aí a farsa da facada, aquilo ali, tudo indica que foi uma farsa. Há documentários falando sobre isso, a facada no mito, procurem no YouTube, que mostra várias evidências ali, e que realmente aquilo ali foi uma farsa, que o Bolsonaro já estava com um problema, né, no intestino e precisava fazer uma cirurgia, provavelmente algum câncer, não sei se maligno ou benigno, pelo jeito benigno, né, porque está vivo ainda aí. E aí teve que fazer a cirurgia e tal. Né? Tem várias hipóteses sobre isso, mas tudo indica que foi uma farsa. Né? Mas isso aí, infelizmente, não temos como provar. Então, né, também é outra coisa que ficou por isso mesmo. A não ser que alguém revele isso aí no futuro. Né? Bom, o fato é que aquilo ali também mexeu com os sentimentos das pessoas. Né? E aí, bom, aí não teve jeito. Bolsonaro ganhou a eleição com as fake news. Né? Notícias falsas, horrorosas, coisas muito toscas, como a mamadeira de piroca, kit gay, esse tipo de baboseira aí que convenceu as pessoas ignorantes, que infelizmente são muitos no Brasil, né? Muita gente, né? Muita ignorância no Brasil. Assim como tem nos Estados Unidos também, em outros países, mas aqui é o nosso caso, né? Complicada a situação. Então, Bolsonaro acaba vencendo a eleição. E o projeto chega ao controle do Estado brasileiro. Né? Mas, na verdade, esse projeto ele já vinha sendo trabalhado antes mesmo pelo Temer, que estava dentro do governo Dilma, como vice da Dilma. Então, voltando ao PT, fazendo acordo com a burguesia, né, acabou aí enterrando, né, a esquerda toda. Né? Porque, embora seja centro-esquerda, o PT tinha contatos com movimentos sociais, ainda tem. Né? MST, tem o controle da CUT, de vários sindicatos. Né? Então, prejudicou muito a esquerda socialista, propriamente dita. E dentro do governo Dilma tinha uma figura lá, né, que estava desenvolvendo esse projeto de poder que o Bolsonaro hoje representa. Então, na época, era o Temer. Né? O Temer chega ao poder com um impeachment. Aliás, é uma história muito nebulosa, né? Porque se nós formos voltar no tempo, na época da eleição, onde Dilma venceu
para o seu segundo mandato, nós tínhamos uma outra figura, que era o Eduardo Campos, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que na prática não tem nada de socialista também, é mais uma centro-esquerda, que por muito tempo fez alianças com o PT. PT, PCdoB e PSB. Né? Os três partidos que faziam alianças com frequência, até nos estados. Né? Bom, então o Eduardo Campos, tendo a Marina como vice, ele poderia ter ido para o segundo turno, tinha grandes chances, dado que na época lá o Aécio parecia estar se desgastando muito. E era uma figura diferente, uma novidade, entre aspas, ali, né, nessa corrida eleitoral à presidência. Mas o que acontece? Acaba caindo o avião do cara. Algo muito suspeito também. Né? Que também não temos como saber o que realmente aconteceu. Fica a versão oficial aí que foi um acidente, blá blá blá, mas é muito suspeito. Então ele cai o avião, morre o Eduardo Campos, a Marina fica como então, a titular da chapa, com Beto Albuquerque, se não me engano, o vice dela. Né? Mas tanto o PSDB quanto o PT batem nela, ela se desgasta e nos debates demonstra fraqueza e fica em cima do muro. E lembram também, muitos vão lembrar que ela, nas eleições anteriores, foi do Partido Verde que apoiou o PSDB, né, no segundo turno, também lá em São Paulo, né, o partido que se afundou, né, nesse jogo eleitoral. Ela sai, tenta montar a rede não estava consolidada ainda e tal, e acaba que ela não consegue. Então vai para o segundo turno a Dilma e o Aécio. Né? Os dois vão para o segundo turno, Dilma e Aécio. E aí a Marina acaba apoiando o Aécio. E aí decreta realmente ali, né? Não vou dizer que o fim da sua carreira, mas queimou bastante o filme. Tanto é que nessa última eleição ela ficou muito mal colocada. Né? Ganhou um número bem menor de votos do que nas eleições anteriores. Se desgastou demais. Bom, naquela eleição a Dilma acaba vencendo, né, por uma diferença não muito grande. E aí o PSDB, liderado pelo Aécio, Alckmin, Fernando Henrique, né, o Serra, acabam batendo na figura da Dilma, começam uma campanha e tal, até que, né, nós temos aí uma crise e o impeachment acaba rolando depois. Eu não vou entrar nos detalhes disso aí. Né? Mas voltando então para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro chega ao poder e ele vai tocando o projeto do Temer. Continua aquele projeto Temer, né, que estava vinculado também com esse projeto elaborado lá nos Estados Unidos. Há evidências disso aí. O site Wikileaks, né, do Julian Assange, denunciou isso. Né, os contatos do Temer, né, com a Embaixada dos Estados Unidos, né, liberando informações secretas dos bastidores do governo, desde a época que ele era da base do governo Lula, como presidente da Câmara dos Deputados. Então, o Serra também, outra figura, né, que denunciado pelo Wikileaks, fez acordos com empresas privadas do setor do petróleo, como a Chevron, a Exxon, etc., né, para retirar da Petrobras a exclusividade no monitoramento da exploração do pré-sal. Ninguém levou isso a sério, mas foi o que aconteceu. Como senador, ele conseguiu fazer aprovar isso no Senado. Né? E a Petrobras não tem mais exclusividade no monitoramento da exploração do pré-sal, porque antes a Petrobras sempre tinha que monitorar a exploração, mesmo que fosse uma empresa privada lá explorando, a Petrobras tinha que estar lá junto, acompanhando isso e explorando junto também. Não é mais assim. Tá? O Temer vende várias refinarias da Petrobras, vai desmontando, vai sabotando a Petrobras, e o Bolsonaro continua com isso. É um projeto de desmonte do Estado brasileiro naquilo que ele tem ainda de útil para a população brasileira, para a classe trabalhadora brasileira. Então ele acaba com o Ministério do Trabalho, ele faz ser aprovada a reforma da Previdência, a reforma trabalhista foi aprovada antes pelo Temer. Né? Então vão sendo retirados direitos dos trabalhadores de forma progressiva.
Ele vai, então, colocando dentro dos ministérios gente que é contra os direitos dos trabalhadores, gente que é contra os movimentos e ideais ditos de esquerda, contra os direitos humanos, pessoas que são antidemocráticas, até que são contra até a democracia liberal representativa. Então ele vai minando o Estado brasileiro, vai atacando os direitos dos trabalhadores e vai avançando também contra os povos indígenas, os quilombolas, contra os trabalhadores pobres que moram na periferia das grandes cidades. Muita gente vai sofrendo com isso, vai morrendo. As queimadas na Amazônia aumentam. Aliás, há um vídeo do Bolsonaro onde ele diz que a Amazônia não é mais do Brasil, que ele estava negociando com os Estados Unidos isso aí, antes mesmo de ganhar a eleição à presidência, dizendo que o Brasil era um lixo, que a Amazônia não era mais do Brasil, que ele estava conversando com pessoas lá nos Estados Unidos sobre isso, né? E até menciona a Argentina. A Argentina dizia que as Malvinas eram deles e tal, e perdeu. Nós é a mesma coisa, a Amazônia não é mais nossa. Estou conversando com pessoas lá nos Estados Unidos sobre isso, blá, 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 o Brasil é um lixo. O cara fala isso, né? Há vídeo dele lá nos Estados Unidos saudando a bandeira dos Estados Unidos, cantando o hino dos Estados Unidos, certo? E dizendo que os trabalhadores deveriam escolher entre mais direitos e menos emprego, ou mais emprego e menos direitos, certo? Preocupado com os coitadinhos da empresários brasileiros, que tem que ralar muito, os empresários coitadinhos. Né? Então, o cara, na verdade, é um verme, certo? Mas foi eleito pela população, com apoio também aí de parte da mídia. A Globo aliviou para o lado dele também, de apoio da SBT, da Bandeirantes, etc. De apoio de várias igrejas evangélicas. Malafaia, Feliciano, fez acordo com Edir Macedo que antes fazia acordos com o PT. Né? Então o Bolsonaro foi jogando, foi se aproximando dessa gente toda, né? E ganhou muito apoio, né? Muita força para vencer a eleição, chega ao poder e começa a aprofundar então esse projeto de desmonte do Estado brasileiro e cortes dos direitos trabalhistas, desmonte do Estado de bem-estar social no Brasil. Ele tenta sabotar também o SUS, ele corta dinheiro do SUS, ele tenta acabar com o imposto lá, o DPVAT, que é um imposto que vai para as pessoas que sofrem acidentes, né, seguro, né, que é uma merreca, mas somando tudo é um dinheiro importante que ia para o SUS, certo? Então ele tenta acabar com isso aí, porque era um dinheiro que ia também para uma empresa, né, controlada por um sujeito que é o presidente lá, o Bivar, não lembro agora o primeiro nome dele, presidente do PSL. Então ele brigou com o cara, ele queria tomar o controle do partido para prejudicar então esse sujeito, Bivar, Luciano Bivar, não lembro se é Luciano, é Bivar, sobrenome. Ele tenta então acabar com o DPVAT, né, para diminuir então os recursos desse sujeito, mas também, ao mesmo tempo, né, para prejudicar o SUS, certo? Então é um sujeito que está aí para sabotar o Brasil, é o cavalo de Troia dos Estados Unidos. Tá? E com relação ao vírus, Bolsonaro também é uma espécie de arma biológica, porque ele voltou dos Estados Unidos, a comitiva que foi lá visitar o Trump, sei lá para quê, né? Ele foi várias vezes para os Estados Unidos. Né? Teve uma vez que ele foi lá e não foi recebido por ninguém, então só foi torrar dinheiro público, certo? Sei lá o que foi fazer, conversar lá com essa máfia toda, né? Bom, mas essa última vez, então, ele foi lá e quando ele voltou com mais de 20 pessoas infectadas na sua comitiva, com o vírus, no momento que o mundo inteiro estava preocupado, né, porque o vírus estava avançando pela Europa, muitas mortes na Itália, na Espanha. O cara trouxe 20 casos de pessoas infectadas nos Estados Unidos e ainda chamou uma manifestação em prol de si mesmo, onde ele foi lá abraçar o seu rebanho, provavelmente disseminando ainda mais o vírus, porque provavelmente ele estava contaminado. É só pensar um pouco, se é um vírus que fica nos objetos, fica no metal por 3 dias, fica no plástico por 2, 3 dias, no papel por 2 dias, na sola dos sapatos por 5 dias, assim.
É um vírus que se dissemina muito rapidamente. Como é que o Bolsonaro não estaria contaminado, né? Vem num avião com mais de 20 pessoas infectadas. É bem provável, não vou dizer óbvio, porque não tem a prova, né? Mas, por favor, só pensar um pouco. Né? Então o cara provavelmente estava infectado e foi disseminar ainda a porcaria do vírus de uma forma totalmente irresponsável ou, né, intencional, certo? Então, como se fosse uma arma biológica. Né? E continua fazendo isso, certo? Ele provocou várias aglomerações, ele faz discursos contra as quarentenas, que são indicadas pelos cientistas, especialistas, né, no assunto, né, que conhecem o vírus, ou pelo menos estão estudando a fundo isso aí e entendem, né, de pandemias. Né? Então ele provocou aglomerações e agora a última notícia é que ele vai fazer um churrasco, né, em Brasília para comemorar, acho que o aniversário dele, e convidou 30 pessoas. Aí depois tem uma nova informação que ele convidou todas as pessoas que estão acampadas lá em Brasília, que são seus apoiadores, que isso dá mais de 1.000 pessoas, talvez até mais até, né? Porque ele disse que todo mundo está convidado, né, seus apoiadores e tal, então ele vai juntar um monte de gente lá, né? Alguém pode pensar assim, mas isso aí, olha, tomara então que se espalhe o vírus, né, entre eles. Bom, mas ele deve ter tomado um coquetel, né, de sei lá o que, né, e talvez esteja imune agora, isso aí, ele pegou, já deve ter se curado, né? Pode espalhar entre essas pessoas? Até pode, mas e o que será que eles estão planejando lá? Talvez depois desse churrasco eles saiam e vão tentar fazer alguma coisa. São pessoas que têm armas, né? Estão se armando, tem um grupo agora dos 300, né? Um nome ridículo que eles estão usando em referência aos espartanos. Os caras acham que são espartanos patriotas, né? Estão seguindo aí um cavalo de Troia, né? E finge ser patriota, mas que está toda hora tirando foto ao lado da bandeira dos Estados Unidos e de Israel, e está aí para sabotar o Brasil. E diz que o Brasil é um lixo e a Amazônia não é mais nossa. Né? E fala outras barbaridades terríveis, né? Como defender a ditadura. A ditadura também, né? Foi uma jogada estadunidense na época da Guerra Fria. Os milicos foram patrocinados pelos Estados Unidos e há várias provas disso. Né? Só não sabe quem não quer. Basta estudar um pouco da história e buscar essas provas. Né? Digo para vocês aí um documentário, O Dia que Durou 21 Anos. Deem uma olhada nisso, tá? Para quem não conhece muito sobre a história da ditadura civil-militar do Brasil. Né? Não foram só os milicos, eles fizeram parcerias também com parte da burguesia tosca brasileira, subserviente, né, e entreguista. E o Brasil, né, ficou aí patinando por 21 anos, certo? Não desenvolveu tecnologia própria, foi um atraso, né, a herança da ditadura. E agora esses milicos estão de novo no poder, um monte de milicos no poder, controlando até os Correios, em vários ministérios e até em universidades, né, onde o Bolsonaro nomeou reitores por conta própria, esses reitores nomearam milicos como assessores, como pró-reitores, como secretários. Né? Então os caras estão tomando conta e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. A esquerda, que na verdade é essa centro-esquerda, né? PT, PDT, o Ciro Gomes e companhia, PSOL, não fazem porra nenhuma, certo? Eles acham que vão conseguir mudar alguma coisa via eleitoral, sendo que isso é o jogo da burguesia, democracia liberal representativa, certo? Só ganha quem tem dinheiro, quem é patrocinado pela burguesia, é um jogo que o indivíduo entra para perder ou então vence se tiver fazendo acordos, e aí ele já se vendeu, então não é mais considerado uma esquerda, não quer mudar o sistema. É uma esquerda, entre aspas, porque não considero esquerda, é centro-esquerda, pró-sistema. Né? E a esquerda socialista propriamente dita não tem força para enfrentar, porque abandonou a luta armada, porque abandonou o contato com a base da classe trabalhadora, né? Perdeu o espaço para as igrejas evangélicas e etc. Tá? Então, nós estamos nessa situação. O Bolsonaro sabotando o Brasil, espalhando o vírus, estamos no meio de uma pandemia que está gerando uma crise econômica, vai gerar e já está gerando uma crise social. Ele sabe disso, mas está se aproveitando aí desse caos que se avoluma. Então, ele até tenta incentivar o caos para poder assumir o poder total, né? Como fantoche aí, né? Máximo desse que representa esse projeto de poder que eu expliquei para vocês, né? Que foi articulado lá nos Estados Unidos, certo?
E vai saber o que pode acontecer, né? Porque os caras são fascistas mesmo. Eles têm apreço, apego à ideologia fascista. Eles falam em liquidar com a esquerda, eles são contra os direitos humanos, nem sabem o que é direitos humanos, na verdade. Eles idolatram a figura do Hitler. Né? E os caras são nazistas, até, nem vou dizer fascistas. Até acho curioso como é que eles se aliam lá, se aproximam de Israel. Né? É uma coisa curiosa isso aí, né? Mas eles têm uma simpatia pelo nazismo, isso já ficou bem claro várias vezes. O secretário da Cultura, não tem mais Ministério da Cultura, agora é a Secretaria Especial da Cultura, teve um secretário da Cultura antes da Regina Duarte, aí, que fez um discurso baseado no Goebbels, né? Que foi lá o ministro da propaganda do Hitler. O cara copiou o discurso do sujeito. E aí, quando se ligaram isso aí, ficou muito feio e ele teve que sair. Né? Mas se ninguém tivesse falado nada, ele ia ficar e colocar em prática um projeto nazista na cultura. Né? Então, a situação é essa. Né? Início aí com esse cara aí, o Abraham Weintraub, né? Um homem esquisito e também na educação, fala um monte de baboseira, não entende nada de educação, é um economista de péssima qualidade, né? E está aí, né, no Ministério da Educação, quer perseguir os comunistas, quer combater os socialistas. Os caras tentam resgatar então o discurso lá na época da Guerra Fria, na época do macartismo, né? Caça às bruxas, combater o comunismo. Né? É aquela velha tática de identificar um inimigo. Né? Quem é contra eles é comunista. Agora até o Moro virou comunista. Quem é contra eles é comunista. E aí você fica alimentando isso aí na militância, né, no rebanho, né, o ódio contra os comunistas. Então pessoas humildes, até que nunca se preocuparam com política, começam a ficar com ódio dos comunistas e nem sabem o que é comunismo. Mas por quê? Porque ficam recebendo essas mensagens, essas informações falsas, essas fake news, esse discurso ideológico 24 horas por dia nos seus celulares. Hoje quase todo mundo tem celular. Né? E quem não tem celular, os mais pobres, escutam rádio AM, que também é a mesma porcaria. Se vocês procurarem rádios AM e prestarem atenção, né, nos programas, eles fazem, a maioria dessas, não vou dizer que todas, né, mas muitas delas, certo? A maioria, fazem propaganda do Bolsonaro. Né? Aqui na cidade onde eu moro, eu já identifiquei isso. Então, e digamos que nem precisa levar em consideração isso aí, mas as igrejas evangélicas fazem também essa propaganda. E essas igrejas dominam a periferia. Né? Então a situação é complicada. Né? É complicada. O Bolsonaro tem apoio dos milicos, os milicos estão com ele, a maioria dos milicos, certo? Tem gente que diz, nem todos estão. Tá, mas me cite, então, quais são os milicos que não estão com ele. É difícil, né? Achar um. Então a maioria está com o Bolsonaro, sim, eles estão no governo, são vários milicos do governo, e até nos Correios, como já falei. Né? Ele tem apoio das polícias militares, né, de vários estados, e tem uma militância que está se armando. Né? Tem um grupo paramilitar no meio dessa militância do Bolsonaro já. Né? E muitos desses, entre aspas, esses cidadãos de bem, que na verdade são os estúpidos, né, retrógrados, eles têm arma também, de forma ilegal ou não, certo? Então a situação é complicada. Como combater essa gente? Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que se propõe, né, uma luta contra o governo Bolsonaro. Aliás, se cair o Bolsonaro, digamos que o Maia lá decide aceitar um dos vários pedidos de impeachment, né, agora já passou de 20, não aceita, está engavetando todos. Digamos que ele decida aceitar. Bom, o que acontece? Aí tem uma comissão, né, parlamentar que vai analisar esse pedido, que foi aceito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essa comissão vai analisar o pedido. Se passar pela comissão, vai para a votação na Câmara dos Deputados, tá? Onde o Bolsonaro está fazendo acordos com partidos aí que ele chama de centrão, que na verdade não é um centrão, né? Isso é uma direita das mais toscas, né? Que se vende por qualquer coisa, só pensa em dinheiro. É a direita também, essa gente. Né? Só que é uma direita que é mais toscona, certo? Que não assume a posição. Só vai para qualquer lado que se vende
por qualquer coisa, mas no fim, se for apertada, o que sai ali é só baboseira da ideologia direitista, né? Então tá lá o Roberto Jefferson, companhia, né? E ele tá ali fazendo acordos com esses partidos, com esses políticos aí, do chamado, entre aspas, centrão, nessa direita tosca que se vende por qualquer coisa, e está tecendo acordos. Então, talvez não passe, né? Se fosse, nessa hipótese aí, bem provável, né? Não temos certeza, mas é bem provável, né? Bom, mas digamos que passe, passou, aí vai para o Senado. E no Senado é analisado novamente por uma outra comissão, aí vai ser votado no Senado. Aí se passar no Senado, aí sim, bom, aí tchau Bolsonaro. E o Supremo também tem que avaliar se o pedido ali é constitucional ou não, né? Mas até isso acontecer são meses. E digamos que aconteça, quem é que vai ficar no lugar do Bolsonaro? O Mourão, que é outro psicopata, né? Mais inteligente que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um psicopata burro, né? Só fala merda, né? O Mourão também fala merda, mas no momento que ele virou candidato, né, como vice na chapa do Bolsonaro, ele começou a falar de uma forma mais polida, né? Então ele é mais diplomático, então não vai enganar, e já vem, né, enganando muita gente aí, até a gente que se diz de esquerda, né, começou a simpatizar, já faz tempo, né, na verdade, com essa figura, que é um Bolsonaro, né, mais polido, apenas isso, né? Então não vai mudar porcaria nenhuma, pode até piorar a situação, tá? Bom, mas é isso, eu falei, eu acho que demais já aqui, e tudo isso são informações para vocês pensarem um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Avaliarem a situação aí com esses dados, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.